amores, tudo bem? Hoje nossa aula de geografia, ainda falando sobre paisagens, vamos conhecer sobre as paisagens, as diferentes paisagens urbanas e rurais. Então, toda vez que a gente ouvir falar a palavra urbana, a gente vai lembrar dos nossos bairros, né? Do centro da cidade, da nossa rua. Tudo isso aí é área urbana, é a cidade, certo? A área rural ou as áreas rurais são aquelas que lembram a gente o campo, né? Então a roça, as fazendas, sítios, chácaras. E aqui a Pro trouxe duas imagens para representar a área urbana, a paisagem urbana e a paisagem rural, certo? Então vamos aprender que diferentes paisagens urbanas, em uma paisagem só, em uma cidade, nós podemos ver várias paisagens, certo? Aqui a Pro trouxe 4 tipos de paisagens urbanas. Por quê? Porque existem cidades que são maiores, outras menores, outras têm um formato diferente, né? Outras são bem pequenininhas, e aí, mas não deixam de ser urbanas, certo? E dentro das áreas urbanas, nós podemos perceber diferentes moradias. Aqui nós trouxemos, a Pro aqui trouxe para vocês a imagem. Quem está lembrado aqui dessa imagem? Ah, muito bem, a Orla de Petrolina, né? Na Orla de Petrolina nós podemos ver que as moradias, né, são diferentes em relação aos outros bairros. E isso vai nos lembrar que existem moradias, dependendo do local, que o custo dela vai ser mais cara, né? E outras vai ser mais barata, certo? Por exemplo, qual dessas imagens vocês acham que as casas vão custar mais barato para se comprar? A imagem 1 ou a imagem 2? Muito bem. A imagem 2, o custo de moradia delas, de comprar, né? O custo de compra e venda é mais barato devido à localidade, né? Por se situar em bairros longe do centro, né? São chamados de bairros periféricos. E aqui na imagem 1, nós temos a orla, onde vão ter casas, apartamentos de valores bem altos, né, de custos bem elevados. Isso porque, meus amores, vai depender do local, da localização. Então, locais com melhores, no caso, aqui de frente ao rio, né? É uma paisagem mais assim, vamos dizer, privilegiada, né? Então, claro que o custo das casas serão mais elevados, certo? Já em bairros mais distantes do centro da cidade, o custo das casas serão mais baratas, certo? Mais baixos. Então, assim, numa mesma zona urbana, numa mesma cidade, podemos ver diferentes tipos de moradia, né? Então, e aqui nós temos outros exemplos. Os cortiços, né? Que são grupos de casinhas, né? Em um terreno só, onde as pessoas compartilham o mesmo terreno, só que são casas pequenininhas em um mesmo terreno, são chamados de cortiços. Muitos conhecem como vila, né? Tem também os prédios, né? Que são também conhecidos como edifícios, também onde tem os apartamentos. Então, outros tipos de moradias. Temos também cidades chamadas cidades históricas. Por que cidades históricas, Pro? Porque nessas cidades vocês podem observar o formato que são construídos, o jeito das casas, das igrejas, é bem diferente do que a gente encontra hoje em dia, né? Das igrejas e das casas que são construídas atualmente. Então, por que chama de histórica? Porque foram construções feitas há muito tempo, né? No tempo do ouro do Brasil, do ciclo do ouro, que vocês ainda vão ver essa aula só nos anos 4º, 5º ano.
E aí a arquitetura, o jeito de construir essas casinhas, essas igrejas, eram vindo de outros países. Então, o jeito que eles construíram lá em Portugal, por exemplo, ou dependendo do local que foi povoado, dependendo do local, as pessoas que vinham de outros países, como os portugueses que colonizaram o Brasil, eles vieram para o Brasil, né, exploraram as riquezas, e aí morando aqui, construíram as casinhas de acordo com o que é lá no país deles, né? Nos países deles, por exemplo. E aí o formato de fazer essas casinhas vai mudar. Então, essas cidades são chamadas de cidades históricas porque também, além da arquitetura ser diferente, também conta a história de um povo, conta a história da cidade. Aqui, por exemplo, é em Minas Gerais, essa imagem. Em Minas Gerais, é uma cidade, principalmente Ouro Preto, uma cidade que tem Minas, é uma cidade bastante histórica, porque foi lá onde teve uma época onde tinha muito ouro, certo? E aí, ela é uma cidade histórica, porque ela conta, até na forma de se construir, conta uma história de um povo, daquela cidade. Petrolina mesmo, nós temos uma parte de Petrolina chamada de Petrolina Antiga. Pesquisa aí depois, tá bom? Petrolina Antiga. Vocês vão ver que esse pedacinho da Petrolina Antiga, ela vai ser diferente das casas de hoje em dia que tem Petrolina. Porque ali foi a época onde tudo começou, onde Petrolina começou, onde era a cidade ainda nem era tão famosa assim e nem tão grande como é hoje, certo? Então, Petrolina Antiga, pesquisem lá, vocês vão ver o estilo das casinhas que tem até hoje, que é conservada, porque conta a história de Petrolina, certo? Então, aqui, olha, eu trouxe para vocês, mas vocês podem pesquisar outras imagens, ó. A arquitetura típica do século XIX pode ser observada no Centro Histórico de Petrolina. Então, se vocês tiverem a oportunidade um dia de visitar, né, com os cuidados, porque a gente ainda não está no período, né, de visitar, assim, de estar saindo, então vocês vão ver essa paisagem, né, e existe até hoje essas casinhas, e é uma parte de Petrolina, chama Petrolina Antiga, mas vocês podem pesquisar também para vocês verem outras construções, tá bom? Existem as paisagens industriais. Dentro, gente, tudo isso que a Pro está falando agora é referente a paisagens urbanas, certo? Então, nas paisagens urbanas, nós vamos encontrar tudo isso que a Pro falou e também as paisagens industriais. Quando eu falo em industriais, eu vou lembrar logo de quê? De indústrias, onde tem as fábricas. Então, nós temos uma paisagem industrial aqui na nossa cidade, que fica aqui, ó, no Distrito Industrial de Petrolina. Então, lá nós vamos encontrar várias fábricas, certo? Então, paisagem industrial porque tem uma indústria. E aqui, dentro das paisagens urbanas, das cidades, nós vamos encontrar várias áreas. Inclusive, chamamos de áreas de lazer. Temos os parques, né? Temos o parque municipal. Aqui não é o parque municipal. A Pro só trouxe uma imagem representando o parque, tá bom? Temos a orla, né? Temos aqui uma orla, não é de praia, né? Não é de frente ao mar, mas é de frente ao rio. Temos parques aquáticos, né? Na área urbana nós podemos encontrar clubes de piscinas, conhecidos também como parques aquáticos, pracinhas, parquinhos. Então, todas essas áreas de lazer nós podemos encontrar na área urbana, certo? Área comercial, que é o centro de comércio, onde as pessoas têm lojas, onde tem seus comércios para vender, comprar e vender, né? E aí é aqui onde circula uma grande quantidade de pessoas, porque é aí onde o comércio, né, onde tem uma grande circulação, ó, de dinheiro, porque é onde tem uma maior concentração de lojas e serviços. Esses serviços são ofertados e as pessoas vão em busca e geralmente ficam aonde?
no centro da cidade, no coração da cidade, né? Então, a área comercial é a área onde vai ter muito comércio, muitas lojas, certo? E a área residencial, que faz parte da paisagem urbana, são as áreas onde vai ter muito o quê? Muitas residências, muitas casas, muitas moradias, né? Então, é difícil a gente ver muitas casas numa área industrial, porque aí fica mais o quê? Mais indústrias. Então, numa área residencial onde vai ter muitas casinhas, muitas residências, é um conjunto, certo? Então aqui nós vamos ver, mas no meu bairro tem lojas, ela não pode ser considerada comercial? É porque, gente, na área residencial vai ter sim o comércio, mas não como no centro da cidade, que é muito aglomerado, né? Que é muito cheio, muitas lojinhas perto uma das outras. Então, a área residencial vai ter residência pelo próprio nome que já fala, né? Já diz. E agora nós vamos para a segunda parte, que é as diferentes paisagens rurais. Lembra que a Procamila falou que quando a gente falar a palavra rural, a gente vai lembrar de quê? Da roça, do sítio, das chácaras, das fazendas, não é isso? Pois é. Então, as áreas rurais, elas são caracterizadas por pequenas propriedades e por grandes. Então, aqui nós temos aqui duas imagens, né, de pequenas propriedades rurais. No caso aqui, um sítiozinho, né, uma chácara, onde as pessoas fazem ali, criam um pouquinho uns animais, fazem umas plantações para sobreviver ou para vender também, só que em pouca quantidade, por conta que o terreno é menor, certo? O espaço de terra é menor, certo? E as grandes propriedades são as áreas onde as grandes fazendas, onde a criação de animais, né, são em grande quantidade, como vocês estão vendo aqui, ó, o gado, né, e aqui, ó, grande plantação, como nós estamos vendo aqui. Então, aqui são as fazendas, são as grandes propriedades rurais, certo? E o modo como esse espaço é utilizado, né, vai diferenciar. Por exemplo, nas pequenas propriedades, que a gente já viu essa imagem no slide anterior, não foi? Em pequenas propriedades, geralmente o agricultor, ele não vai só plantar um tipo de cultura, um tipo de plantação. Ele vai variar, como o que nós temos aqui, ó, um pezinho, uma plantação de cebolinha, aqui nós temos de alface, mas na frente pode ser uma plantação de coentro e assim por diante. Então, nas pequenas propriedades como nos sítios, as pessoas costumam plantar vários tipos de plantaçõezinhas, certo? E ó, já nas grandes propriedades, né, nós temos uma grande produção de um mesmo produto. Por exemplo, vamos dizer que aqui seja uma plantação de soja, um exemplo, tá? Então aqui eles só vão plantar soja, mas na frente, em outra propriedade, pode ser que tenha uma plantação de milho, né? Então eles aproveitam o terreno para plantar em grande quantidade, gente. Vocês podem observar, e tem também fazendeiros que dividem seus lotes, mas em grandes lotes mesmo, e colocam um tipo de cultura e no outro lote outro tipo de cultura. Mas lembrando que é sempre em grande quantidade. Já o pequeno proprietário não, são em pouquinhas quantidades. Meus amores, o nosso assunto de hoje chegou ao fim, né? É um assunto bem breve para vocês diferenciarem as paisagens urbanas e as paisagens rurais. Lembrando que nas paisagens rurais a gente vai encontrar uma pequena quantidade de trabalhadores, né? Não tanto como na cidade, certo? Então, tchau e até a próxima. Beijos!